Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 46. Foi o Salmo que o pastor Luiz leu no início, né? Lá na Bíblia está escrito assim: não canso de dizer-vos as mesmas coisas. É segurança para vocês, mas acho que a leitura também é a mesma coisa, viu? Abriram aí? Salmo de número 46. Este daqui é um salmo muito conhecido, muito bonito, é vibrante. Ele foi composto para a adoração comunitária no templo. E é um dos mais conhecidos, junto com o Salmo 1, o Salmo 23, o 32, o 42, o 46, o 91, o 119. Mas o Salmo 46, ele ficou muito famoso também por causa de Martinho Lutero, o precursor da Reforma. Martinho Lutero tinha um carinho todo especial por esse salmo. E não era só fonte de estudo dele, não. Era experimental. Ele experimentava, ele provava do poder que esse salmo causava na vida dele. Então esse salmo ficou conhecido como, ou melhor, este salmo ficou conhecido como sendo o preferido de Martinho Lutero. E Martinho Lutero se inspirou nele para compor o hino Castelo Forte, o hino da Reforma. Vamos ler esse salmo? Salmo de número 46. Tem aqui um título que introduz esse salmo. Não é um título de editoração, não foi colocado anos depois. Ele simplesmente veio junto com a composição, com um endereço para quem seria enviado, o autor e as vozes que iam entoar esse cântico. Então, olha aqui, olha. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, voz aguda. Cântico. Vamos ler então, olha. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? O tema estava aqui, irmão. Olha o tema. Quem é o nosso Deus? Você sabe quem é o nosso Deus?
Tem muitas pessoas que tiveram uma experiência com Deus, e foi uma experiência genuína de conversão, foram regenerados, mas digamos que ainda falta alguma coisa, e talvez isso seja o conhecimento de quem Deus é, da sua grandeza, da sua magnitude, da sua majestade, do seu poder, dos seus atributos. E hoje nós vamos nos dedicar a isso, a conhecer o nosso Deus, a saber quem Ele é, prestar atenção no seu caráter, na sua forma de ser, pelo menos aqui no Salmo de número 46. Amém? Você está pronto para isso? Conhecer a Deus é algo tremendo, extremamente importante, extremamente importante. Olha o que o primeiro versículo nos diz. A pergunta é: quem é o nosso Deus? Se alguém te perguntasse isso, onde é que você iria para responder esta pergunta? De agora em diante, quando eu terminar aqui com esse estudo, talvez não seja uma mensagem, talvez seja um estudo, você vai diretamente no Salmo de número 46 e vai começar a responder. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui, quando alguém levanta essa questão, quem é o nosso Deus? Eu vejo no versículo 46, no Salmo 46, no versículo de número 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O salmista teve o cuidado de colocar aqui nosso, Deus é nosso. Por que ele disse isso? Porque às vezes não é de todo mundo, infelizmente, mas Ele é nosso, Ele é refúgio, Ele é fortaleza. O que é um lugar de refúgio? Tem gente aí que nos finais de semana encontra refúgio numa chácara, numa fazenda, né? O lugar de refúgio é para onde as pessoas se dirigem, buscando paz, buscando segurança, buscando tranquilidade na mente, né? Buscando fugir de um perigo, de uma ameaça real. Isso é um abrigo. No Antigo Testamento existiam fortalezas, cidades fortalezas. Que cidades eram essas? Cidades bem construídas, normalmente sobre colinas, cercadas por muralhas altas, espessas, flecheiros de cima da muralha, vigias nas torres, tudo isso para a proteção dos habitantes da cidade. E agora o salmista prepara um cântico para cantar isso em grupo. É adoração. E eles vão cantar: Deus é nosso refúgio e fortaleza. Sabe o que é isso? Sabe o que significa isso? Quem é o seu Deus? Esse Deus é aquele que te oferece um lugar para você fugir. Esse Deus é aquele que é a sua proteção. Esse é o nosso Deus. Você tem consciência disso? Vocês sabem que o mundo está com problemas, né? Eu tenho um conhecido, um parente, e a gente tem uma brincadeira entre os dois. Nós chegamos lá e contamos alguma coisa que está acontecendo no mundo, e o outro diz: o mundo está doido. Outra hora ele chega para mim e fala comigo, eu falo: nossa, o mundo está doido. Vocês sabem que hoje existe gente ganhando dinheiro no mercado imobiliário, construindo bunkers?
bunkers. E não era coisa como na Guerra Fria, não, onde o governo construía os abrigos ali, os bunkers. Não, são pessoas que estão querendo preservar a vida delas. Então eles constroem os bunkers, uns muito sofisticados, outros constroem mais simples, abastecem aquilo às vezes por meses, por anos, esperando o quê? Esperando o caos, buscando a preservação da vida deles. O mercado imobiliário às vezes lucra com algumas loucuras por aí. Mas esse salmo aqui, ele vai nos mostrar que o nosso Deus, quem é o nosso Deus? Ele é o verdadeiro bunker, é o verdadeiro bunker. É para Ele que nós devemos correr, é Ele que nós devemos buscar, é a Ele que nós devemos orar, é nele que a gente tem que confiar, nos momentos de maior tribulação. Você faz isso? Você faz isso? Quando a coisa chega, quem é o primeiro que você busca? Quem é o Deus que você serve? Em segundo lugar, quem é o nosso Deus? Está aí, olha, socorro bem presente. Será que é normal o socorro ser bem presente? Às vezes nós ligamos no bombeiro, ele demora. Não é porque ele quer demorar, porque às vezes não chega mesmo. Tem problemas, obstáculos. Às vezes a gente liga na polícia, precisa de um socorro rápido, mas às vezes não chega. Agora Deus não é assim. O seu Deus, o nosso Deus, Ele é socorro bem presente nas tribulações. Isso aqui não é uma presença também passiva, não. É uma presença ativa. Deus está disponível constantemente para te socorrer. Sem dizer o seguinte, que Deus não atrasa. Deus chega na hora certa. Naqueles momentos de maior aperto, de maior tribulação, Deus está lá para nos socorrer. Muitas pessoas têm uma teologia errada a respeito das tribulações. Em nenhum lugar das Escrituras é prometido ausência de tribulação. Todos nós aqui temos, em algum momento da vida, uma grande tribulação, uma pequena tribulação, mas todos nós temos e teremos. Mas a gente tem uma promessa. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é aquele que nos socorre em tempo oportuno. Deus não promete nos livrar das tribulações, mas eu vou te dizer o que Ele promete na sua palavra. Ele promete o seguinte: nas tribulações Ele estará presente. Nós não estaremos sozinhos na luta. Você dimensiona isso? Quando você entra na dificuldade, quando você entra no problema, quando o diagnóstico vem assim desfavorável, o que você pensa? Estou sozinho ou estou acompanhado? Aliás, estou me lembrando aqui de uma coisa: sozinho ninguém fica. Ou você tem a companhia de Deus, dos anjos, ou você tem a companhia do inimigo para semear na sua mente que para você não tem jeito.
Deus promete socorro em tempo real, promete ser a nossa força, Ele é a nossa fortaleza, Ele nos ajuda a suportar, Ele nos oferece o livramento. Por final virá a redenção final, a glória, né, completa no porvir, totalmente sem tribulação. Sabe, quando a gente estuda teologia, e às vezes eu fico triste com algumas pessoas, porque se a gente estuda alguma coisa de teologia, não é para complicar, é para descomplicar. Você estuda o complicado porque as coisas de Deus em forma de teoria, às vezes são complicadas, são difíceis de entender, demora um tempo até tudo se encaixar. Mas depois, quando você vem para o nível da igreja, aí você tem que simplificar e colocar ao nível das pessoas entenderem, né? Então tem a teologia sistemática e tem a teologia experimental. O que eu estou passando aqui hoje para vocês é o que eu chamaria de teologia experimental. Todos nós aqui temos que experimentar Deus como refúgio, experimentar Deus como fortaleza na nossa vida. E eu digo para vocês, nós vamos experimentar isso. Não só uma vez, 2, 3, 4, 5, quantas vezes for necessário, até a hora que chegar o momento da gente ir para a glória. A glória. Quem é o nosso Deus? Está aí nas Escrituras, ó. É um rio de alegrias para o seu povo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Se alguém te perguntar, você diz: olha, o meu Deus é um rio de alegria, as suas correntes trazem alegria. No Salmo aí, fala da cidade de Deus. Que cidade é essa? A cidade de Jerusalém. Mas só que tem um problema, não existe rio em Jerusalém. O máximo que eles conseguiram na época do rei Ezequias foi canalizar a água subterraneamente, lá da fonte de Gion, no vale de Cedron, por baixo da terra, um serviço de engenharia, assim, muito bom para a época, jogou a água dentro do tanque de Siloé, mas lá, rio, não tinha. E agora, o que esse salmista aqui dos filhos de Corá queria que o povo soubesse, porque ele também sabia que em Jerusalém não tinha rio? Eu acho que a primeira coisa é essa, que o povo de Deus é o povo mais alegre da face da terra. Porque, está dizendo aqui, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Sabe quem é a cidade de Deus aqui? É a igreja. É o povo de Deus. Sabe quem é as moradas do Altíssimo? É o povo de Deus. Você tem consciência disso? Que você é templo do Espírito Santo de Deus, que Deus habita dentro de você. Isso é um milagre, é uma coisa fabulosa, uma coisa maravilhosa. Aqui existe um rio. Aqui existe um rio. Se aqui são rios, né, isto nos leva a pensar que existe um manancial.
Existem mananciais naturais, mas acho que o salmista não estava falando de manancial natural, não. Ele está falando de um manancial espiritual. Espiritual. E se você me perguntar, se esse rio não brota ali dentro de Jerusalém, se a fonte lá era pequena, abastecia apenas o tanque de Siloé, de onde é que brota esse manancial? Eu vou te dizer. Esse manancial brota da Trindade. É isso que o salmista queria que a gente entendesse. Lá em Jeremias 2,13, Deus é revelado como a fonte desse manancial. A fonte desse manancial. Jeremias 2,13, porque 2 males cometeu o meu povo, o povo de Israel. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Se alguém te perguntar, você vai dizer, o meu Deus, o nosso Deus, é um manancial de águas vivas inesgotável, vai jorrar por toda a eternidade. Toda a eternidade é um manancial. Se o Pai, na Trindade, é a fonte desse manancial, então o doador desta bênção, aquele que oferece o acesso a esse rio, é o Filho, é Jesus. Está em João 4,13, afirmou-lhes Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. É água natural, água normal, bebeu, vai ter que beber de novo. Agora, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você tem bebido dessa água? Quanto você tem bebido dessa água? Qual é o seu desejo acerca de beber e continuar bebendo? Porque eu acho que em termos de Deus, a gente vai ter sempre sede, né? Sempre sede de Deus, de conhecimento de Deus. Aqui agora, é o Espírito Santo que provoca isso em nós, esse desejo, essa sede. Mas acredito que na eternidade nós vamos continuar com a mesma sede, a sede de Deus, a sede de conhecer Deus. Mas agora, se eu disse que é a Trindade, vem o aplicador desse manancial aos corações. É o Consolador. Jesus foi para que o Consolador viesse. O Espírito Santo, então, é o aplicador desse manancial no coração de quem? Dos que creem. Se você quiser que esse manancial seja uma fonte a jorrar dentro de você, a primeira coisa a fazer é crer. Tem que crer. Crer em Cristo, crer na sua obra redentiva, no seu sacrifício expiatório, você tem que crer. João 7,38 diz, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Imagina uma fonte a jorrar, do seu interior. Você precisa deixar que esta fonte jorre, que as pessoas percebam isso, que elas saibam quem é o seu Deus, quem é o nosso Deus. E isto ele disse com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido
glorificado. Os homens, que às vezes até o Espírito Santo está trabalhando no coração deles, mas eles insistem em matar essa sede, ou pelo menos tentar matar essa sede, em cisternas rotas. Sabe o que é uma cisterna rota? É uma cisterna rachada, furada, que não consegue reter água. Eu vou te dizer onde é que os homens buscam. Às vezes, os homens buscam nas religiões. Não mata a sede de ninguém. Religião é coisa daqui para lá, quando o que Deus tem para a gente é de lá para cá. É Deus se aproximando do seu povo, é Deus indo na direção do seu povo, é Deus preparando o seu povo, levantando profetas. A iniciativa é sempre de Deus. Chega ao ponto do próprio Deus, Filho, vir e habitar entre nós. Depois, Ele vai e vem o outro da mesma essência, para habitar dentro de nós. Religiões não resolvem, filosofias, ideologias, prazeres, não mata a sede de ninguém, entretenimento, você pode ficar aí nos streamers da vida, você vai continuar com sede. Amor romântico? Ah, meu Deus do céu, o amor de Deus é superior ao amor romântico. Se você estiver cheio do amor de Deus, e Deus não te mostrar aquele ou aquela que será seu companheiro, sua companheira, você estará em paz do mesmo jeito. Buscam na estabilidade financeira, na carreira, no sucesso, na fama. A espiritualidade sem Cristo. Esses dias eu conversando com a pessoa, ela olhou para mim e disse assim para mim: nós que temos essa espiritualidade. Eu olhei para ela, ela não tinha espiritualidade nenhuma, ela tinha espiritualismo, que é outra coisa muito diferente, muito diferente. Cisternas rotas. Quer matar essa sede? Você já creu, agora é buscar a Deus, se encher de Deus, se encher do Espírito Santo. É isso que você tem que fazer. Comece a beber desta água hoje mesmo. Eu pulei aqui, mas eu vou voltar. Quando se diz que Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, o salmista acrescenta aqui uma expressãozinha. E eu fico pensando, se não tivesse essa expressãozinha aqui, né, ó, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Se o salmista não tivesse colocado aqui, ainda que, talvez alguém justificasse que a luta foi tão grande que não teve jeito. Eu acabei não confiando, não tive forças, não tive fé, mas parece que não é isso. Quando as lutas chegam, as dificuldades chegam, o que tem que acontecer? Ainda que a natureza entre em colapso, é uma coisa muito grave, ainda que a natureza entre num caos, terremotos, maremotos, tsunamis, e você no meio daquilo ali, ainda que, esse é um ainda que, você precisa continuar confiando. Você está confiando em Deus? Eu não sei o tamanho da sua luta, mas eu posso dizer que a melhor coisa para fazer é confiar em Deus. Quinto lugar,
e essa aqui você precisa entender. O nosso Deus é aquele que habita com seu povo. Deus está no meio dessa cidade. Essa cidade representa o seu povo. Está escrito aí, está conosco, o Senhor dos exércitos está conosco, né? O que comanda todo o universo, o que tem os anjos aos seus comandos, ao seu comando, tudo está sob o domínio de Deus. Mas Ele está conosco. Quem é o seu Deus? Você vai dizer, o nosso Deus é aquele que habita conosco, com o seu povo. Você é povo de Deus? Aleluia! Quem falou aleluia? Glória a Deus! Deus tem um povo, e nós fazemos parte desse povo. Agora, quanto a essa história de Deus estar conosco, isso é coisa do Antigo Testamento. Ele está conosco, mas parece que agora Ele está em nós, né? Ele está dentro de nós, Ele habita em nós. Nós subimos aí um nível, né? Ou foi Deus que desceu de lá para cá mesmo? Eu acho que foi isso. Vocês já viram falar em duas palavras? A primeira é transcendência. A outra é imanência. Deus, o nosso Deus, Ele é transcendente. Quer dizer o seguinte, Ele está acima da criação. Ele é o Altíssimo, está no Salmo. Ele está acima da sua criação. O Criador tem que ser maior do que a criatura. É inconcebível o Criador ser igual à criatura, ou inferior à criatura. Deus, Ele é superior, infinitamente superior. O céu dos céus não pode conter o Senhor, porque Ele é maior. Eu não sei o tamanho desse universo aí, esqueci de olhar quando eu estava escrevendo aqui, mas além do universo ser uma coisa gigantesca, ele ainda está em expansão, e Deus é maior do que ele. E agora eu te pergunto, se Ele é teu ajudador, se Ele é a sua fortaleza, o seu refúgio, se Ele é socorro bem presente nas tribulações. Tribulação aqui é aperto, sabe? Quando você está em aperto, se Ele é maior, por que você está se desesperando? Ele é maior do que a sua dificuldade, Ele é maior do que a sua dor, Ele é maior. Deus é transcendente. Até aí, para mim, é fácil compreender. Mas quando diz que Deus é imanente, quer dizer que Ele está presente, e Ele está presente em nós, aí minha cabeça dá um nó. Eu só tenho que aceitar. Não tem como pensar, não tem como questionar. Eu só tenho que me dobrar diante dEle e adorar, e adorar. Imagine, o Deus que criou todas as coisas, não precisava ter criado o homem de forma alguma, Ele estava satisfeito na Trindade. De repente Ele cria o homem, começa a lidar com o homem, trabalhar com o homem, salvar o homem, se identificar com o homem na criação, e daí um pouquinho Ele começa a habitar dentro do homem. O Espírito Santo habita dentro de você? Você tem certeza disso? Você tem consciência disso? Isso é algo maravilhoso, é estrondoso. Você precisa saber que Deus, o nosso Deus, é aquele que
habita dentro de nós. Ele habita dentro de nós. E sabe qual que é a união perfeita entre a presença de Deus, ou melhor, a união perfeita entre a transcendência e a imanência de Deus, né? A superioridade com a presença, é Jesus. Cristo entrando na história e se fazendo homem, sem deixar de ser Deus. A presença de Deus habitando o seu povo é a certeza firme de que tudo ao redor pode desmoronar, mas Ele vai te preservar. Ele vai te dar a saída. Ele vai te dar, não sucesso, né? Sucesso é coisa daí do mundo. Ele vai te dar a vitória diante das tribulações. Você vai vencer, você vai vencer. Acredite, é enfermidade, você vai vencer. É dificuldade, você vai vencer. É desemprego, você vai vencer. Agora eu tenho 8 minutos. Olha, o salmista continua dizendo, respondendo, né? Eu pergunto, ele responde, quem é o nosso Deus? Aí ele responde aqui no texto, o nosso Deus é o nosso ajudador matinal. Matinal. Deus ajudará desde a antemanhã, quer dizer, ao romper do dia. O Salmo de número 46 foi o meu primeiro contato com as Escrituras. Não fique pensando que foi um grande contato não, né? Uma pessoa que me amava, porque normalmente é assim, é alguém que te ama, alguém que tem cuidado com você, alguém que está preocupado com a sua salvação. Olha para você, vê que você está perdido e diz, preciso fazer alguma coisa. Ela vai lá, põe a mão no bolso, compra a Bíblia e me manda. Ela me deu uma Bíblia de presente, talvez 12, 13 anos antes de eu me converter. Mas foi ela mesmo quem pregou e me ensinou essa Bíblia. Foi ela mesmo que abriu essa Bíblia comigo e me ensinou. Eu deixava essa Bíblia assim, no criado, né? Tem gente que deixa em cima do aparador, outros deixam no criado, mas eu quero te falar uma coisa. Quando a coisa apertava, quando eu estava no canto, o pessoal que luta aí, quando eu estava na lona, escanteado no corner, não estava dando conta de lutar mais, estava apanhando da vida, eu abria aquela Bíblia. Isso é coisa do início da fé mesmo, assim. Ela caía no Salmo 46. Deus ajudará desde antemanhã. E eu ficava pensando, que dia será esse? Que dia será esse? Que romper da manhã é esse? Eu sei que o Senhor me ajudava. Eu via que tinha alguém por trás das cortinas da minha vida, mas não conhecia Ele, não sabia quem era Ele. Mas sabe que dia mesmo foi o dia que eu entendi que eu tinha um ajudador matinal? Sabe que hora foi essa? Porque isso aqui representa a hora de Deus, o momento de Deus, que Deus intervém na sua história, na sua dificuldade, no seu problema. Foi quando eu passei mais ou menos 6 meses dormindo só 2 horas por noite, 3 horas, tinha que trabalhar no outro dia. E esta mulher que me deu uma Bíblia, leu para mim agora, não o Salmo 46, o Salmo 3 e 4. Em paz eu me deito, logo pego no sono, porque só o Senhor me faz habitar seguro. Depois, deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Ela disse, faz isso no pé da sua cama, lá onde está a sua Bíblia, faz de joelho, lê esse salmo.
eu li, eu dormi, eu acordei. Um novo homem, uma nova vida, uma nova criatura. Não via mais as coisas como eram antes. Deus me ajudou. Olha, Deus, Ele é soberano, Ele intervém no mundo, Ele entra na história, Ele muda situações. O mundo está doido, não é? O mundo está cheio de guerras, o mundo está cheio de nações querendo a guerra. É Deus quem faz cessar as guerras, tanto no nível particular, como no nível das nações. É Ele que faz cessar as guerras. Sabe quando a guerra da Ucrânia e da Rússia vai terminar? Não é quando o Putin descobrir que ele já perdeu, ou os Zelensky pensar a mesma coisa. É quando Deus falar assim: acabou, pode parar, não tem mais guerra. É Ele que faz cessar as guerras. Você pode responder isso: quem é o seu Deus? Meu Deus é aquele que faz cessar as guerras. Olha lá, vamos ficar de pé. Quando o pastor Maquil diz assim para mim, 45 minutos, eu começo tremendo nessa hora. Eu ficava pensando, podia ser 55, podia ser 60. Quem é o seu Deus? Você pode me responder? Qual é o tamanho desse Deus? Quais são os atributos dele? Como é que você vai responder? Você vai dizer: Ele é eterno, é o eterno, Ele é o amor, Ele é amor, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Olha, eu vou dizer 3 coisas, são as minhas aplicações, mas eu quero que você guarde isso no seu coração. Esses dias eu disse no PG, que eu tenho algo no meu ministério, né, que me traz até um pouquinho de orgulho, mas é santo, é um orgulho santo. Às vezes passam 3, 4 anos, eu encontro com a pessoa e ela diz assim: você lembra aquele dia você pregou sobre isso, sobre aquilo outro? Você lembra? Eu falo: eu não lembro, mas a pessoa diz: eu me lembro direitinho. Olha o que eu vou dizer aqui, olha. A verdadeira fé está ligada ao conhecimento de Deus. Aplique-se em conhecer a Deus. Ninguém confia em Deus mais do que o conhece. A confiança e a fé que a gente tem está balizada no conhecimento que a gente tem de Deus, da figura que Ele representa, do seu caráter. E por último, uma visão correta de Deus gera uma confiança firme e inabalável, ainda que a natureza entre em colapso, as nações entrem em colapso e comecem a guerrear, uma visão correta de Deus gera uma confiança firme nele. E eu termino aqui, olha, Oséias 6,3. Então, irmãos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, graças eu te dou pela tua palavra, Senhor. Graças eu te dou, Senhor, porque o Senhor me deu essa direção. Essa palavra serviu para mim, Senhor, e eu quero acreditar que vai servir para muitos aqui. Se não agora, Senhor, próximo. Senhor, continua nos alimentando com a tua palavra, que a gente possa prosseguir, Senhor, em te conhecer, conhecer mais, Senhor,
abre os nossos olhos, Senhor, para que a gente contemple as Tuas maravilhas, Deus, em nome de Jesus. Graças eu te dou, Senhor, porque o Senhor